Muito bem, vamos dar continuidade nos nossos estudos de antropologia. Hoje, mais especificamente, eu quero ver com vocês sobre a sensibilidade, a capacidade de ter sensações. Comumente, nós temos ciência a respeito dos 5 sentidos externos, né? Então, se fala muito da audição, do olfato, paladar, o tato. Então, esses sentidos são como que o primeiro processo ou relação que nós temos com o mundo exterior. No entanto, a estrutura humana não diz respeito tão somente a esses 5 sentidos. Nós podemos falar também, segundo a filosofia e a filosofia clássica, sobre os sentidos internos. E é a respeito disso que eu quero trabalhar hoje. Este conceito da percepção, né, do eu invisível. Nós podemos iniciar, então, com a ideia da sinestésia. A sinestésia é um sentido chamado de um sentido interno, é uma sensação geral da própria existência, do estado do corpo. Uma síntese das sensações simultaneamente dos órgãos. Então, é a percepção que a pessoa tem da existência do seu corpo. Né? Ele percebe o seu corpo no tempo e no espaço. Ele percebe que ele possui um corpo. Essa é chamada sinestésia. Né? Então, isso também ele é bem destacado a respeito da parte torácica, da parte abdominal, e é independente de estímulos externos. Você tem esse reconhecimento do seu corpo no tempo e no espaço. Esse é um sentido muito importante, né, para o reconhecimento do próprio eu. É a percepção do eu. Né? Então, antes de perceber o mundo, o corpo percebe a si mesmo, através de canais internos que operam continuamente em segundo plano. Nós temos também um sentido interno que é chamado sinestésia, né? A senestésia e a sinestésia, que é o sentido de movimento, posição e equilíbrio. A sensação, a capacidade de saber, né? De ter o senso de posição e equilíbrio. Então, também a gente pode saber, como nós sabemos que os nossos membros estão se mexendo, né? Então, nós podemos, por exemplo, fechar os olhos e levantar a mão, e nós, sem ver as nossas mãos levantadas, nós temos essa percepção. Então, essa é chamada a sinestésia. Então, enquanto uma reconhece o seu corpo no tempo e no espaço, o outro tem o senso de equilíbrio e movimento, e essa percepção. Então, esses são os sentidos internos, muito importantes, né? Eles vão trabalhar com as informações que os sentidos externos trazem, né? Como que a forma vai imprimindo, né, na alma a realidade externa. Então, nós podemos falar também a respeito da distinção, né? Essa percepção do eu, esses sentidos que os homens têm, enquanto distinção dos animais. Então, há diferentes percepções, diferentes naturezas, né? Então, você pode ver nas aves migratórias, você tem a capacitação do campo magnético, né? Por exemplo, das aves. Então, há como entendimento no campo magnético terrestre para a sua navegação, para a sua direção. Você percebe também nos morcegos, né? Essa percepção de distâncias de objetos através de do sonar, né? É assim chamado. E você tem ali nos tubarões e nos peixes uma sensibilidade através do calor, a pressão ou vibração da água. Então você vê que há uma certa distinção nessa percepção com a realidade.
No entanto, nós precisamos observar que a mente ela não é como um espelho passivo, né? A mente humana, ela como que organiza todo esse processo, né, através dos sentidos que são contato com o exterior, e esses sentidos internos, como que eles vão estruturando essa informação sensorial que vai chegando à consciência, né? Então, os dados não chegam em estado bruto, eles são ativamente captados, elaborados e preparados antes de atingirem a nossa consciência. Isso aqui é uma questão muito importante, a gente está estudando antropologia, né? Então, você vê essa ideia da mente humana como organizando essas informações que chegam, é facilmente observável através de testes psicológicos, né? Então, você vê que a mente ela vai estruturando, né, as coisas e ordenando. Eu queria até compartilhar uma imagem que nos mostra como isso funciona, né? Então, podem ver aí na tela, ó, esta imagem, né? Ou quer dizer, um desenho que você faz no papel, né? São linhas planas que você desenvolve, né, no papel, mas a mente ela vai organizando isso, né? Então você vai fazendo um desenho em perspectiva, a mente vai estruturando isso como um 3D, vai interpretando nas dimensões adjacentes. Isso aqui é muito interessante. Então a nossa visão não capta só um arranjo de cores, nossa mente vai por forma organizada no espaço. Automaticamente, sejam reconhecidos rostos e estados de ânimo instantaneamente, ou ao tentar resolver geometrias paradoxais. De como isso é interessante, né? Então, essa estrutura, esse trabalhar. Então, nós temos como que essa estrutura interna que vão trabalhando esses sentidos internos, né? E nós temos como que um processo no qual essa sensibilidade, essa capacidade de ter sensações, ele vai trabalhando, né? Então, eu gostaria até de compartilhar aqui um pedaço dessa um trecho, né, uma imagem aqui com vocês. Então vejam só, os sentidos internos. Nós vamos ter em primeira instância o que é chamado de sentido comum, ou uma síntese, eu já vou explicar isso. Nós vamos ter a memória e imaginação, como um arquivo, né? Nós vamos ter a fantasia, que é a recombinação, né, da, dos dados captados, e nós vamos ver a estimativa cogitativa, né? Essa valoração, a estimativa quanto aos animais e a cogitativa quanto aos homens. Então, esse processo ele vai funcionando, né? É claro que de forma bem sucinta, nós estamos passando aqui só com uma introdução, né? Essa perspectiva clássica a respeito de como o homem entende, como ele se correlaciona com o mundo exterior, como esse processo, né? É, transcendendo os aspectos do sentido externo, né? Então, você tem, em primeiro ponto, o sentido comum. O sentido comum é uma experiência muito interessante. Então, vejam só, ele funciona como um grande sintetizador. No pequeno texto que eu coloquei aqui para nosso entendimento, então não se trata de prudência, mas do mecanismo neural e cognitivo que unifica estímulos isolados. É a capacidade de saber que a voz que ouvimos, o rosto que vemos e a textura que tocamos pertencem a um único objeto. Então, do que se trata? Vejam só. Quando você, por exemplo, tem uma maçã, né? Então, ela é vários sentidos captam essa maçã, né? Então, os olhos vão captar a sua cor vermelha ou verde, a maçã, né?
O olfato vai captar o seu cheiro, o seu odor, identificar, né? O tato vai identificar a sua textura, né? Mas como que nós sabemos que é uma maçã, né? Então, há um sentido interno que organiza essas percepções. É chamado, então, de um sentido comum. Então, o som, a visão, o tato, o paladar, né? O olfato, o odor aquele objeto. Então, através do sentido comum, ele unifica em um objeto só, né? Então, na maçã nós percebemos a cor, a textura, o cheiro, o odor e o gosto, né? Então, o sentido comum ele unifica, ele é o sintetizador, ele unifica essas percepções e sentidos que foram absorvidos, né, pelo corpo, o sentido que tocou na maçã, o olfato que sentiu o odor, o cheiro da maçã, os olhos que viram a cor da maçã, né? E o paladar que sentiu o sabor daquela maçã. Então, isso é chamado de sentido comum, né? Então, nós vamos ter também, no outro momento, a memória, né? Então, a memória é interessante porque é como que um arquivo, né, de imagens multissensoriais, né? Então, a visão, o olfato, o tato daquele objeto, né? Então, a memória, ela abstrai, né, aquele objeto. Então, essa abstração é um processo cognitivo na pessoa humana. Então, não caberia inúmeras maçãs, né, na mente do homem, ou quando nós vemos um grande animal, um elefante, né? Então, o elefante não cabe na mente do homem. Então, ele abstrai a sua forma. A forma do elefante é abstraída e entra na memória, né? Então, esses sentidos, que é esse contato com o exterior e esse processo de abstração, e a memória vai recordar, então, a partir daí, né, desse objeto no qual ele teve contato. Então, um outro sentido interno é a fantasia. Ele vai fazer como uma recombinação do real. Então, na fantasia é muito interessante. Eu quero mostrar uma imagem aqui. Então, vejam só. Na fantasia, né? Então, nós tivemos o contato com um cavalo, né? Abstraímos a forma do cavalo e ela está na nossa memória. E quando nós vemos um pássaro, um grande pássaro, né? Nós abstraímos a forma desse pássaro. E então, nós temos o cavalo e nós temos a asa do pássaro, né? Então, a fantasia ela tem a capacidade de unir esses objetos, né? Formando um outro objeto, né? Então, o unicórnio ou o Pegasus, o cavalo alado, um exemplo, né, que a gente está colocando aqui. Então, a memória, ela tem a fantasia, né? Ela tem essa estrutura de recombinar os objetos que foram abstraídos, no qual a sua forma está na consciência, né? Então, veja que interessante esse processo cognitivo, né? Epistêmico. Isso é estudado bastante na epistemologia, na teoria do conhecimento, né? E você tem essa fantasia. E agora um outro processo é que a gente conhece como a valoração da realidade, né? Então, aqui é uma percepção do homem e dos animais, hoje elas são distintas, né? Então, no homem vai ser chamado de acogitativa e no animal vai ser chamado de estimativa. Então, qual é a distinção? A estimativa animal, ela é uma valoração instintiva, né? Podemos dar um exemplo. Quando uma gazela, por exemplo, tinha o cheiro de um animal, de um predador, então, junto ali na sua percepção, ela tem esse instinto e ela sai, ela foge, né? Ou um outro exemplo, a gente pode ter
um animal numa floresta, próximo ali de uma casa, de cabana, e ele sente o cheiro de uma fumaça. Então, por instinto, ele tende a fugir, né? Ele não tem a percepção do que realmente é aquela fumaça, né? Então, seu instinto já coloca o elemento de valoração. Isso nos animais é chamado de estimativa. E no homem é a cogitativa. Essa é uma intervenção, então, na sua estrutura racional de imediato. E ele vai tentar valorar aquela percepção que ele está tendo, né? Então, é uma percepção mais de inteligência. Vai resultar numa análise racional. Então, o sujeito tem consciência do estímulo, muda o plano cognitivo e ativa e analisa ativamente a situação antes de reagir, né? Então, nem sempre uma fumaça pode ser um incêndio, né? Pode ser alguma outra coisa que esteja acontecendo, ou até um fogo controlado, enfim. Mas ele tem condições de fazer essa distinção, né? Então, isso é a estrutura. Então, no animal é estimativo, é instintivo, no ser humano é cogitativo, né? Então, perceber não é apenas captar as formas, é atribuir valor a essas formas. Por isso é chamado de acogitativa. Então, no próximo no próximo passo, nós podemos estruturar, então, né, esse sentido interno. Então, ainda quero compartilhar uma imagem com vocês. Então, você vê o estímulo externo é o primeiro passo, a realidade, o contato com a realidade externa, através dos 5 sentidos, né? São os sentidos externos, visão, olfato, enfim. Depois você tem o sentido comum, que ele unifica, né, essa percepção. Depois nós temos a memória e a fantasia, a cogitativa, para resultar numa realidade consciente, numa relação que você teve com essa realidade. Então, nós temos o estímulo externo, através dos sentidos externos, visão, olfato, o sentido comum, né, que é a capacidade que nós temos de perceber vários sentidos num mesmo objeto e fazer essa unificação, essa síntese. Depois nós temos a memória e a fantasia, o arquivo e a recombinação dessas formas, valorando esses objetos com a cogitativa, então culminando ali numa realidade no qual o homem pode se relacionar. Então tudo isso é muito interessante, essa epistemologia, né, do homem, mas os filósofos clássicos eles ainda falavam de um elemento bem importante, que haveria ali nos sentidos externos, né, que são os chamados sensíveis próprios, é do que se trata, né? É aquela informação que é captada por um sentido só, né? Então, por exemplo, você chega num lugar e você só sente o odor, né? Você não vê o objeto, não sente a textura, o paladar, mas o olfato capta, tem algo que não está cheirando bem, ou está cheirando muito bem, mas você não tem os outros, então é chamado de sensíveis próprios. E você tem os sensíveis comuns, né? É, que é a intensidade, né? Com que você percebe, então, várias percepções do mesmo objeto. E aí que nós vamos entrar no sentido comum, né? Onde vai fazer a unificação dos objetos. Então, você chegou num lugar, está sentindo esse cheiro, você abre ali uma porta e tem um jardim. Então, agora, aquele odor, ele é relacionado com a visão de belas flores, né? E você pode pegar, tocar as flores, uma textura. Então, são sentidos sensíveis comuns. Vários sentidos num objeto só. E aí, o sentido comum vai unificar esses sensíveis, e isso é a capacidade que nós temos de identificar um objeto através de vários sentidos, né, que esse objeto tem. Então, isso aqui é muito interessante, estudado na epistemologia, né? Esta é, de modo bem sucinto, como diz, mas muito interessante, uma breve introdução, um resumo
da epistemologia humana, como é esse processo da relação do homem com a sua realidade exterior. Então, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.